Uma boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade, então, ao item 11 do nosso roteiro, que tem como título a relação ego-self a partir de Jesus. No encontro anterior, a gente já fez algumas reflexões, principalmente no capítulo 3, de Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E hoje a gente vai continuar com o capítulo 8 e o capítulo 24. Então, nós refletimos no encontro anterior o eixo ego-self, buscando entender esse processo que envolve, de um lado, a nossa consciência egóica, né, e a construção da nossa identidade pessoal, transitória e limitada de cada encarnação, porque cada encarnação nós vamos ter uma identidade própria, de acordo com uma série de elementos necessários a nosso processo espiritual, como homens, como mulheres, dentro de uma cultura, de uma raça, nacionalidade, e de fatores também daí psicológicos, emocionais, neurológicos, físicos, que vão compor de uma maneira essa identidade que corresponde a uma imagem egóica, ou seja, uma imagem que eu estou construindo de mim mesmo e que vai me configurar como expressão da minha vida nessa atual encarnação. Não é que o ego se desmanche depois da nossa desencarnação. Ele continua, porque a nossa consciência espiritual ainda é limitada. Então, a gente continua tendo um ego, mas ele é relativizado, né, de acordo com as condições espirituais de cada um. Então, realmente, um espírito muito evoluído, quando ele desencarne, a dimensão da sua consciência, dos seus recursos, da sua percepção é muito maior e transcende em muito a condição egóica que ele trazia nessa vida. Mas, né, a maioria de nós temos ainda uma dimensão espiritual muito restrita pela nossa evolução e continuamos sendo um ego que é de acordo com a nossa necessidade, também variando conforme o significado que esses elementos de vida passadas tiveram enquanto nossa caminhada evolutiva. Ou seja, desencarnando, a gente pode pegar uma identidade que não é dessa vida. Por exemplo, o Emmanuel, né, ele se apresenta como uma consciência e uma imagem egóica como Emmanuel, mas ele já foi vários outros personagens ao longo da sua trajetória, mas por uma questão que a gente não sabe precisar, talvez porque aquela encarnação foi mais importante para ele, porque aquilo lembra alguma coisa importante, porque identifica algum aspecto que para ele seja mais interessante e útil, ele se apresenta assim. Assim também como uma criança que desencarna como criança, ela pode continuar no plano espiritual com um ego infantil e se desenvolvendo no próprio plano espiritual. Ou não. Pode, em desencarnando, ela pode transcender aquele ego infantil e tomar uma consciência diferente da consciência que ele tinha antes de desencarnar. Então, isso tem, de uma maneira, suas variações, que depende de uma série de fatores, então, ligado às condições psicológicas, espirituais, necessidades que envolvem a nossa trajetória espiritual. Mas, de qualquer maneira, então, temos essa identidade que a gente chama da personalidade pequena, né, do nosso eu, e a grande personalidade, que é o self. Né? E a Joana vai falar desse momento aonde esse ego tem que tomar consciência que ele não é só o ego, que ele é um self. Esse self, como a gente vem falando aqui, que envolve a experiência dessa dimensão maior
tanto enquanto essência, enquanto espírito que somos, e enquanto também imago divina que carregamos de nós, naquilo que é o vir a ser. Então, o self é a realidade que nós vamos nos transformar enquanto imagem da perfeição em nós. Então, são as possibilidades e potencialidades, é aquilo que é enquanto uma realidade, da qual nós trazemos, porque, como filhos de Deus, essa dimensão da perfectibilidade está como matriz em nós, é impregnada na nossa natureza, e movimenta, então, né, enquanto força regente, enquanto espírito imortal também, né, dessa consciência, que essa consciência mais profunda, onde está escrita as leis divinas. Então, temos 2 centros da personalidade, o ego, que é o centro da consciência, e o self, que é o centro de toda a realidade psíquica. E, de alguma maneira, existe, então, uma relação na nossa dinâmica psicológica, uma relação que pode ser de cooperação, uma relação de complementação, uma relação de cooperação, ou não, pode ser até de oposição, entre essa consciência menor, que é o ego, e essa consciência maior, que é o self. E a Joana, então, traz no capítulo 8 essa ideia de um maior, e no capítulo 24, aí, o tema da perfeição. Então, quando a gente fala no maior e na perfeição, nós estamos falando na realização do self. Esse maior que existe em nós, essa potencialidade, a plenitude, a perfeição que carregamos enquanto self. Mas que se faz junto com o ego. Porque não tem como a gente realizar o self sem o ego. Então, de alguma maneira, a experiência do self, em alguma medida, vai englobar também a experiência do ego. Então, o ego vai, né, tomando consciência desse self, vai realmente daí estabelecendo uma relação nesse eixo com ego-self, aonde ele, compreendendo, vai poder realmente cada vez mais assimilar e responder a essa essência maior, ou essa dimensão básica, fundamental, que é a dimensão do nosso espírito, da nossa condição espiritual e também desse imago divino que a gente carrega. Até aqui tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa, quer fazer algum comentário ou alguma pergunta? Continuemos, então. Bem, então, no capítulo 8, ela vai trazer uma passagem de Mateus, que a gente chegou a comentar, mas não aprofundamos, no capítulo 18, versículo 4, que diz o seguinte: aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E em Mateus também, daí no capítulo 24, quando ela fala da perfeição, no capítulo 5, versículo 48, ela cita, então, a seguinte passagem: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, temos de um lado a imagem daquele que é grande, que é o maior, e que esse maior é representado pela imagem de uma criança, e temos a imagem da perfeição, que devemos ser perfeitos como é o nosso Pai. Então, tanto na imagem do maior como a da perfeição, a gente tem a imagem dessa experiência do self. Como é que a gente podia entender, do ponto de vista dessa visão mais psicológica,
essas duas passagens que Joana de Ângeles apresenta no início de cada capítulo. Como a gente pode entender isso na relação entre o self e o ego a partir dessas duas passagens? Alguém teria alguma ideia? Né? Eu pensei que talvez o se tornar menor ali como criança seria que esse ego não fosse tão inflado assim, né? Não querendo parecer para a comunidade ou para o lado exterior tão importante, né? Como eles parecia que estavam os discípulos ali brigando por quem seria o mais importante perante Jesus, né? E na medida que daí o ego se tornaria menor, ficaria mais perfeito e maior o self nesse domínio psíquico, né? Ele vai desconstruir essa imagem do maior e do poder que se tinha na época, porque a Joana fala dessa sombra coletiva, né? Existia todo esse jogo ligado à persona, ligado a essa imagem superficial de um ego identificado com a consciência coletiva, num jogo de sombra, de interesses, de poder projetado nesses valores que são valores, né? Ganho, poder, riqueza, beleza e assim por diante. E aí, claro, tem toda um grupo social rejeitado que fica à margem, né? E que é considerado, na verdade, inferior, que ainda é assim hoje em dia, né? Quer dizer, isso continua, né? E as pessoas projetavam a sombra nesse grupo inferior, considerado inferior, não que seja inferior, né? Então, há uma tendência nossa de sair do confronto com a nossa sombra interior e para evitar esse trabalho conosco mesmo, a gente dissocia. A gente se identifica com um ideal, e esse ideal não é o ideal divino, é esse ideal do mundo, e coloca toda a sujeira, todas as dificuldades que inerentes a nós, projetados, então, nessas pessoas que é consideradas socialmente excluídas ou inferiores, né? Essa é uma coisa que atualmente você sabe, porque a projeção de Jesus foi dita há 2000 anos. Sim. E os homens que escreveram, enfim, que mantiveram isso, essas pessoas. Eu não tinha nenhuma consciência, mas eu sabia de que existia uma sabedoria ali, mesmo que eles não possam compreender plenamente ainda tudo isso, já havia uma consciência de uma sabedoria inerente à mensagem do Cristo, né? E eles foram assimilando isso de igual maneira, né? Foram sendo trabalhados com a própria convivência com Cristo. Então, de uma maneira, isso está presente em todas as culturas. Tem o farmacon, o farmacoi, na Grécia Antiga, que era um ritual de purificação que as cidades tinham quando elas se sentiam amaldiçoadas. Porque os gregos compreendiam que quando descia um miasma na cidade, uma mancha negra em função de algum crime, de uma situação que envolvia aspectos importantes ligados à dinâmica daquela polis, daquela cidade, existia uma maldição e que tinha que ser porque os deuses então estavam incomodados com aquelas pessoas. E aí então eles tinham um ritual de purificação, onde em um determinado momento geralmente um casal, um homem e uma mulher, que eram escravos, não eram pessoas livres, não eram gregos, eram escravos. E escravo não quer dizer que não eram pessoas sábias, né? Porque o próprio Platão foi escravo no momento da vida dele, né? Então, conforme o lugar que a pessoa se encontra, né? Então tinha escravos com muito conhecimento, mas como eles não eram pessoas livres, é considerado inferior. Então é escolhido algum elemento que geralmente não tinha valor também em termos de serviço para a cultura, porque escravos educavam os filhos dos gregos e assim por diante,
Então, algum que realmente não tinha muito valor para eles despiam essas duas pessoas, elas eram pintadas e expulsas da cidade, como uma forma de purificar e que eles fossem levassem o mal com eles, deixando a cidade limpa, né? Então, essa ideia da exposição, da rejeição daquilo que é diferente de mim e que é considerado, então, inferior e carrega, de alguma maneira, essa projeção do mal, do que é sujo, do que é impuro. E essas pessoas, então, eram largadas nuas, fora da cidade, para morrer. A conta própria. Se sobrevivesse, era porque os deuses assim o quisessem, né? E aí elas era um ordalho, que eles chamavam, né? E ficava ao julgamento dos deuses. E se elas eram realmente acolhidas, elas eram abençoadas pelos deuses, e realmente se mudavam de valor. Mas, de alguma maneira, era o momento que elas tinham de serem, né? Então, a sociedade humana faz isso, né? Ela, no decorrer desses anos todos de caminhada civilizatória, a gente tem ainda mecanismo de exclusão e projeção da sombra naquilo que é diferente da gente. E a Joana fala que, na verdade, a sombra não estava nessas pessoas consideradas inferiores. Estava justamente nesse jogo de poder, de interesse, né, da sociedade, que se colocava nesse lugar de valor através desses elementos que envolvem uma visão não espiritual, uma visão egocêntrica, individualista e, digamos assim, megalomaníaca da realidade, né? Então, Jesus vai desconstruir isso. Ele vai realmente mostrar que o sentido da vida e a importância de uma pessoa não está na sua classe social, não está na sua capacidade econômica, não está na sua inteligência, mas está sim na sua atitude, na sua postura, naquilo que ela carrega enquanto aquilo que vai em seu coração. E aí ele começa a fazer esse resgate dessa sociedade marginalizada, as mulheres, as crianças, todo esse povo. Da criança que eu nunca tinha visto, pelo menos, que as crianças não eram reconhecidas. Isso seria uma maneira de fugir da velhice, porque eles sabiam que essas crianças iam crescer, iam ocupar o lugar desses adultos estariam na velhice. Então, por isso, anulavam as crianças. A criança, na Grécia, também na sociedade romana, tinha muita exposição das crianças. As crianças elas eram colocadas para morrer também. Então, o valor delas era muito pequenas. Quando uma mulher não queria ter uma criança, ela então expunha numa praça ou num rochedo, no mato, para ela poder ser morta. Então, apesar de ser, do ponto de vista legal, uma coisa proibida, do ponto de vista cultural, é uma coisa usual e todo mundo fazia isso. Então, a gente vê realmente como... E algumas sociedades mais voltadas para a guerra, né? A questão também... Oi? Se fosse mulher, então, se a criança viesse com algum defeito, ela realmente era excluída porque ela não correspondia ao que se esperava para se tornar um adulto, para servir, digamos, a polis, principalmente quando numa sociedade que era bastante guerreira. Então, isso também era considerado. Mas, de qualquer maneira, o Jung vai trazer a imagem da criança justamente nessa aparente contradição entre aquilo que é mais frágil, dependente, né, de um serzinho que não consegue ainda ter autonomia, né, de um ser que ainda é dependente do adulto, ou seja, e que parece que tem pouco recurso, né, que se deixar ele à margem, ele tende a morrer, porque ela não tem como ele sobreviver sozinho. E, ao mesmo tempo, a ideia da criança divina. Então, a imagem da criança, ela representa
ao mesmo tempo, aquilo que é de mais frágil é aquilo que é de mais poderoso, porque aquilo que parece que não tem recurso demonstra um poder, uma plasticidade e uma vida exuberante, né, da máxima também importância e capacidade. Então, daí vem a história da criança divina, que é uma imagem do self. Então, a imagem da criança, do ponto de vista do símbolo da criança, que Jung vai trabalhar, ele é uma imagem do self. Porque ele é o poder realizador do novo, da esperança, do futuro, das possibilidades renovadoras que a criança traz em relação àquilo que já está ali, condicionado, estratificado e, de uma maneira, então, petrificado. Então, a criança ela é um símbolo da renovação. E, apesar de, às vezes, de todas as intempéries, dificuldade, ela resiste e sobrevive. Como é o próprio mito do Cristo, né? Quer dizer, eu lembro que a gente comentou que todo o movimento, as passagens do Cristo representam essa marca, de um lado, do herói e do self, e ele vem numa situação de limitações extremas, de perseguição, de pouco espaço para ele poder nascer, né? E apesar de toda a dificuldade, ele consegue sobreviver e resistir às dificuldades e superar as limitações e obstáculos e superando tudo. Então, é muito essa dimensão do contraste entre aquilo que parece muito precário e improvável, de um lado, e daquilo que supera tudo e consegue, mesmo assim, afirmar e realizar aquilo que ele é e que ele veio fazer. Então, isso está muito ligado à imagem da criança. Tem uma parte da Igreja Católica que diz que essa imagem de Jesus, que nasceu num estábulo, com os animais e tal, é uma espécie de história, porque, na verdade, eles deveriam estar hospedados numa pensão daquela região, ele teria nascido num... A espiritualidade confirma esse fato. Então, tem várias mensagens espirituais que representam e contam essa ideia realmente da perseguição e desse momento que Jesus nasce num estábulo, mostrando toda essa comunhão com a natureza e o símbolo da humildade, né? Daquilo que não precisa de nada. Ele não precisou de nada para poder existir. Como primeira mensagem de sabedoria, de ensinamento dele, que o maior nasce a partir da dimensão menor da vida, abdicando de tudo, sem recurso, sem o apoio, e vem nos presentear com a sua mensagem de amor. E aí essa imagem realmente do self como o maior, como uma imagem do pequeno, né? Então, para ser grande do reino dos céus, a gente tem que ser o menor entre todos, né? Ou seja, a ideia da humildade. A humildade que é fundamental nessa relação do eixo ego-self. Por quê? Porque em algum momento nós, como consciência egóica, temos que reconhecer duas coisas. Que a gente não pode, a gente não pode, a gente não tem essa, a gente não é perfeito, a gente não tem tudo, a gente não dá conta de tudo. Então, essa onipotência, que muitas vezes faz parte de algum estágio do nosso desenvolvimento egóico, ele tem que ceder, né, e reconhecer a nossa pequenez. E, de outro lado, essa humildade representa também essa possibilidade de eu poder me tornar um servidor. Um servidor ao que é maior. Porque isso que o Jung vai trazer, né? Que o papel do ego é servir o que é maior, que é o self.
Ou seja, a gente realmente sair dessa dimensão egóica e ter uma consciência dessa dimensão espiritual. E que nossa vida, enquanto trajetória, seja movida através dos valores, de um significado e um sentido que seja espiritual. E aí o ego deixa de se identificar com a dinâmica coletiva, da consciência coletiva, da persona, dos valores do mundo. E claro que daí ele é excluído, né? Porque se a gente não está identificado com os valores do mundo, a gente não é, a gente está out, está fora do mercado, né? Está fora de tudo, né? Mas estamos nesse compromisso com o que é maior, com o que é realmente importante, que é esse sentido da vida movido por essa essência que nós somos, que é a essência espiritual. Então, a ideia do pequeno como a condição para se tornar maior. Como é complexo isso, né? Porque no dia a dia da gente, assim, porque quando tu fala assim, essa coisa a gente se dá conta que a gente é pequeno, que a gente erra, que a gente muito, né? Que a gente não dá conta mesmo das coisas. Mas no dia a dia da gente, eu acho que principalmente a gente que está nessa busca, assim, quando a gente se dá conta, assim, que puxa, tu erra de novo, que tu gostaria de ser diferente, daí tu erra de novo, é bem complicado, porque aí vem, por mais que tu não fique na culpa, mas vem aquela coisa, puxa, errei de novo, lá vou eu tentar, mas aí amanhã tu erra de novo, porque é difícil passar um dia assim, sabe? Mas é complexo, é bem difícil. É complexo, isso. Mas a Joana fala que não existe crescimento sem erro, sem equívoco e sem derrota, né? Porque, de uma maneira, esse processo de se tornar pequeno envolve duas coisas. Envolve reconhecer que a gente não está pronto, então a gente vai errar. Não tem problema de a gente errar. Desde que a gente esteja honestamente comprometido em crescer. Né? Porque equívocos, ela vai dizer que a vida é esse realmente um exercício de ensaio, de acertos e erros. Né? Então a gente não sabe tudo, e tem coisas da nossa vida que trazemos de outras encarnações que estão ainda muito arraigadas, até abandonar isso demora. Então, de novo, a espiritualidade não espera de uma perfeição, mas espera que a gente busque ela, que a gente tenha ela como uma meta, né? Como realmente a pedra filosofal na alquimia, aquilo que nos inspira, aquilo que nos alimenta, aquilo que a gente, de alguma maneira, nós carregamos como algo, né, que a gente almeja. Então, aí vem o segundo momento do Mateus, ser depois vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, a gente tem que se identificar com a perfeição. Mas essa identificação não é no sentido literal, porque daí a gente está na inflação, que é o perigo do ego, que é a inflação. Eu sou grande, eu sou maior, eu mereço tudo, eu me dou o direito de passar por cima das pessoas em função porque o que é meu é melhor, minhas necessidades são mais importantes que as outras. Então, essa dinâmica individualista, egocêntrica, hedonista, que autocentrada, narcisista, onde o que é meu é mais importante, a minha necessidade, né, azar do outro, né, e eu abro mão daí de uma relação de solidariedade, de cooperação, porque eu me sinto, eu chamo isso de autoestima. Isso não é autoestima. Isso, na verdade, é um ego realmente inflado, onipotente, né, num delírio de grandeza, que muitas vezes, para compensar, na verdade, é o contrário, uma falta de autoestima. Né? Então, não é essa ideia de uma identificação inflada do ego. É uma consciência que eu carrego dentro de mim, essa possibilidade de perfeição e que o divino está em mim. E poder realizar isso, de trabalhar em favor desse divino. E, para trabalhar em favor desse divino, justamente, a gente tem que abrir mão e se tornar pequeno. Por isso que a Joana, de maneira muito sábia, traz essas duas imagens de Mateus, que é a perfeição, né? Mas a perfeição não vem com um estado onipotente de um ego, né, embestado e que se acha o tal.
vem de um ego que abre mão de si. Então, por isso que o Jung vai dizer que todo encontro do ego com o self é vivido como uma derrota para o ego. Na verdade, essa dificuldade, talvez, ela não está ligada a essa identificação que se tem com a sombra coletiva, no caso, os valores que estão postos aí, que a gente não consegue se desvincular tão facilmente. Com certeza. A Joana ela vai a todo momento, nesse livro, colocar essa questão. Ela vai realmente denunciar, de certa maneira, essa sombra coletiva que tem esses valores materiais e que envolve esse jogo do ego de se impor, de se destacar no grupo, né, social, que tem de abrir mão da sua necessidade de discernimento e que acaba vivendo daí em nome dos impulsos, em vez de um trabalho consigo mesmo. Então, ela vai realmente colocar essas questões todas da sombra. Por quê? Porque, no fundo, nós somos seres ainda muito débeis e frágeis e queremos ser amados. A gente não acredita em nós. A Joana fala que a gente tem um desamor conosco mesmo. A gente não acredita que o Pai pode nos amar. Então, a gente tem uma fome emocional. Então, como é que a gente faz? A gente tem um modelo. E esse modelo está dentro desse esquema coletivo. Então, o modelo é uma pessoa fisicamente com um padrão X, com uma ideia de sucesso, de riqueza. Então, quanto mais eu me parecer com esse modelo que é realizado pelo coletivo, mais eu tenho a sensação, a ilusão de valor. Né? Então, por isso é a coisa da persona e da sombra. Então, esse ego está identificado com essa persona coletiva, fazendo o jogo dessa sombra que está aí. Né? E é muito difícil a gente abrir mão disso. Porque, para abrir mão disso, a gente realmente tem que ter uma consciência e uma maturidade maior para poder discriminar e discernir. Não, eu não preciso disso. Eu posso suportar a rejeição do mundo. Eu posso me sentir de uma maneira excluído sem me sentir desvalorizado por causa disso. E isso é difícil, porque a sensação de exclusão, de rejeição, é muito doloroso para qualquer pessoa, qualquer fase da vida, seja infantil ou adulta. E por isso é um processo bastante conflitivo e desafiador para todos nós. Porque realmente o mundo vai projetar na gente daí. Vai dizer, tu não tem valor. E vai nos tratar como sendo de não valor. Né? E aí, às vezes, ninguém quer se sentir sozinho, ninguém quer se sentir excluído, desamparado, vulnerável. Né? Mas aí tem uma diferença importante do ponto de vista emocional, que é a diferença entre a experiência de vulnerabilidade e a experiência de fragilidade, que são coisas diferentes. Como a gente está no modelo heróico, um modelo que a imagem de forte é eu ter poder, eu ter controle, eu ter autonomia e ter capacidade de não me rebaixar, de me mostrar sempre exuberante, forte, capaz, feliz. Então, tudo que me conecta com uma imagem que possa associar a fragilidade, eu ter mais vulnerável, estar mais sensível, eu sou mais emotivo, eu ser mais passivo, tudo isso é considerado desqualificador. Né? E aí, o que acontece? Na medida que eu fico identificado com essa persona, eu fico preso de maneira rígida a esse padrão, né, idealizado, e não dou chance para me conectar com os meus sentimentos, as minhas emoções mais difíceis, e que vão me humanizar. Porque
quando eu estou vulnerável, e se eu me permito estar vulnerável, eu consigo contatar com emoções difíceis para mim. E aí eu me abro para uma experiência nova e transformadora. Então, o problema de ficar preso na persona, nessa imagem, nesse modelito perfeitinho, não da perfeição que Joana coloca, mas essa falso eu, né, do coletividade, é que eu não daí eu não mudo também, porque eu vou fugir daquilo que é difícil e vou projetar no outro a minha sombra. E aí eu não querendo olhar minha fraqueza, eu não consigo também estabelecer possibilidade de transformação e de crescimento e encontrar minha riqueza, minha força interior também. E eu fico daí prisioneiro dessa imagem. E aí tem uma pesquisa bem interessante sobre o poder da vulnerabilidade. Né? Existe uma pesquisadora americana bem interessante, Brown, parece o nome dela. Isso depois a gente pode até passar para vocês, pelo WhatsApp do grupo aí. Daí eu acho que é o Alceu que, né, daí falar com ele, e que fala justamente sobre isso. Né? Acho que ela é uma cientista social que ela pesquisava a sociedade e pesquisa também na área acadêmica, e se depara com um grupo de pessoas que não tem medo de se sentir vulnerável e expor a sua fragilidade. E ela realmente vem do modelo americano, né, daquele modelo assim, tudo, né, over, né, e ela se depara com uma experiência emocional que assusta ela, porque ela também fugia da sua vulnerabilidade. E ela conta que ela foi se tratar, fazer psicoterapia para poder entender e contatar com essa vulnerabilidade e encontrar na vulnerabilidade uma força interna. Porque essa experiência da vulnerabilidade é uma experiência que todos nós, em algum momento, vamos ter que viver. Né? E é fundamental para a experiência do nosso ego encontrar essa pequenez. Então, em algum momento, a gente vai ter que viver nossa pequenez. E se a gente evitar isso, a gente não encontra o caminho também do maior. Né? Porque é na nossa pequenez que a gente vai encontrar a experiência do maior na gente. Porque se a gente se tornar sempre grande numa mentira, que a gente não precisa do outro, que a gente pode tudo, e que a gente tem medo de contatar com o que é limitado, difícil e pequeno na gente, a gente não encontra possibilidades de resgatar e conhecer potenciais da gente. Então, o maior também não é encontrado. Então, esse caminho da pequenez é o caminho para o maior. Nesse processo de almejar essa perfeição relativa, a gente teria que verificar nossa sombra pessoal comparada com a sombra coletiva e daí tentar equilibrar para saber, porque nesse ponto são um ao oposto do outro, né? A nossa pequenez vai ser a nossa sombra do nosso almejar ser perfeito, né? Toma ser perfeito coletivo ou dessa perfeição divina? Não, almejar, né? Tentar se aperfeiçoar pessoalmente. Não, mas é que tá. Porque o Jung fala que quando a gente consegue se abrir para a experiência do self, a nossa pequenez é agraciado pelo que é maior em nós. Entende? Então, nessa derrota do ego, tu encontra a experiência também de se sentir em comunhão. Só que tu sabe que não é você. Que é uma coisa maior. Assim como na experiência religiosa divina. Olha, eu não posso, eu me sinto fraco. Eu não sei. Mas à medida que eu aceito isso e, ao mesmo tempo, tenho coragem, porque acredito, confio em Deus, confio em mim, então eu estou justamente na experiência ao mesmo tempo do pequeno, mas do maior, sendo agraciado pela vida e pela bondade divina para conseguir transpor os limites e vencer as dificuldades. Então, é a noção de sacrifício. O ego tem que fazer sacrifício. Quando a gente fala dessa pequenez egóica, não é só a pequenez daquilo que é realmente limitado, vulnerável em nós, mas também a ideia de a gente abrir mão dos nossos interesses pessoais,
porque está lá no Livro dos Espíritos, qual é o maior impedimento para a nossa evolução, para a nossa caminhada espiritual, e os Espíritos dizem nossos interesses pessoais, fechou o nosso egoísmo. Então, abrimos o nosso interesse maior, o maior ligado ao coletivo, aos interesses coletivos, à persona, esse jogo de necessidade de ser reconhecido, amado, e sacrificar, então, esses interesses naquilo que envolve o meu self. Ou numa linguagem mais pessoal, aquilo que envolve a minha trajetória e meus compromissos espirituais, ou seja, aquilo que envolve o meu dever espiritual, o meu mito pessoal, aquilo que envolve meus compromissos reencarnatórios, né? E eu poder realmente servir a esse projeto, estar em sintonia com ele e cumprir minha parte comigo, com as pessoas a qual eu sou devedor e com também a vontade de Deus, que me coloca em algum lugar para servir em favor do bem e da verdade. Mesmo que esse bem e essa verdade ainda seja muito diminuto. Mas daí tu está, de igual maneira, em processo. Tu está entregue, tu está em comunhão e tu está a serviço do que é maior, independente da tua condição. Isso não tem um pouco a ver assim com a gente ressignificar alguma derrota para que a gente reconheça o que nós ganhamos com ela, assim, e que talvez essa seja uma dificuldade que nós temos, né? Quando a gente passa por uma derrota a nível de ego. Uhum. Reconhecer que nós tivemos um ganho com isso, mas ressignificar isso, eu acho que é a dificuldade da maioria das pessoas, né? Eu acho que isso já é um segundo estágio. Quando tu consegue daí passar pela experiência e poder, a partir de ser atravessado por aquela experiência, encontrar um novo sentido e ressignificar. Mas a primeira parte ela é emocional, porque às vezes esse sentido não está ainda sendo possível de ser assimilado e reconhecido. E isso exige uma abertura, realmente uma certa coragem que eu acho que é muito do feminino, né? No congresso que eu tive agora em Bogotá, teve muitas... porque o tema do congresso era identidade latino-americana, luzes e sombra. Então, e dentro disso havia muito material dos países latino-americanos sobre a cultura latino-americana, né? Os índios Mapuche, nossos índios brasileiros, a questão da ancestralidade africana e assim por diante, e de um resgate de valor das nossas culturas, e também daí das dificuldades inerentes da sombra coletiva que desqualifica e não reconhece todo esse universo. E aí teve muito trabalho, principalmente do Chile, da Argentina, sobre a cultura Mapuche, sobre a Pachamama, a cultura da a mãe, né? E a coisa do feminino, que a gente sabe que as mulheres lidam melhor com os conflitos e com a dor física, né? Porque existe essa coisa da cultura machista, que o homem não pode ser fraco, que o homem não pode, né, sentir, não pode chorar, e isso parece que é força, mas na verdade é medo, é rigidez. E a mulher que se entrega para a emoção e se permite essa vulnerabilidade, ela encontra uma força para lidar com a realidade muito maior, muitas vezes, do que os homens. Então, é disso que a gente está falando. Então, exige uma coragem emocional. Ser vulnerável é se expor daí, é se entregar. E isso é de um ato corajoso. Então, primeiro tem que haver esse movimento, para depois ter essa ressignificação. Então, se eu não me abro para essa experiência emocional, eu não consigo chegar nesse processo de ressignificação depois. Então, são um movimento de mais de uma etapa aí nesse processo, né? Então, realmente, o se permitir estar nesse lugar, né? Eu estou sofrendo, e sofrer com consciência,
e aceitar o meu sofrimento, aceitar a minha vulnerabilidade, suportar ela e viver ela, isso realmente reverte, se a pessoa consegue beber o cálice até a sua última gota, né, numa condição muito forte em termos de transformação interna. Mas o problema é a gente realmente abrir espaço para isso, porque a tendência da gente é se defender. E evitar sofrimento, evitar as nossas emoções mais difíceis, evitar a nossa fragilidade e assim por diante. E aí não há transformação. De alguma maneira, então, o ego tem que fazer esse trabalho de sacrifício. E isso que também é outra coisa difícil para o ego. Ele tem que se tornar menor. E ele só se torna menor se ele abrir mão dessa imagem da persona, desses valores grandiosos da consciência coletiva. E isso também é uma coisa temerosa, porque abrir mão é ter o receio de ser realmente rejeitado pelo mundo. Mas, como diz o próprio Cristo, o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, de uma maneira, o que tu quer? Tu quer o mundo e ser laureado e ser reconhecido, mas se perder a conexão com a sua alma, ou seja, com o teu self? Ou tu quer realmente ser fiel ao teu processo, mesmo que isso exige tu pagar um preço em relação aos olhos do mundo? Então, esse sacrifício é pedido. Pedido é uma maneira. E aí eu acho interessante que eu não sei onde está isso, se uma colega nossa do Congresso comentou conosco, acho que ela é da Argentina, que no livro do Vermelho, eu não me lembro de ter lido isso no Vermelho, até fiquei curioso e vou procurar. Que o livro Vermelho é o livro onde o Jung ele vai relatar a experiência de descida no seu próprio inferno, nessa descida no seu mundo interno, depois do rompimento com Freud. E ele, então, ele começa o livro dizendo: onde está minha alma? Eu perdi minha alma. Então, o resgate da alma dele. E ele, num processo de entrega às imagens internas, e no relato desse diálogo com o seu mundo interno, ele vai fazer essa jornada interior de confrontação com o seu inconsciente e com essas imagens internas do seu mundo interno, e vai daí relatar isso no livro Vermelho e comentar essa experiência emocional dele. Então, é um processo que ele está testemunhando toda essa coragem que ele teve de se entregar para uma experiência emocional e entrar nesse estado de vulnerabilidade e fazer essa descida, essa catábase, né? Essa descida, né, e para depois fazer uma anábase, que é a subida, que é a transformação. Só a transformação se tiver a descida, que é uma imagem de sacrifício de morte, uma morte psicológica para renascer numa nova consciência. Então, ele faz isso no livro Vermelho. E aí tem uma passagem que essa colega coloca, que ele diz: o mal não faz sacrifício. Olha só que coisa interessante, né? O mal não faz sacrifício. Né? E achei tão interessante isso, porque realmente só quem sacrifica é aquele que sabe amar, que sabe se doar, que sabe reconhecer, que sabe abrir mão de si. E aí Jung vai dizer: o mal não faz sacrifício. O mal está sempre prisioneiro de si mesmo, dessa visão egoísta e onipotente, fechado nos seu próprio interesse. Então, não há sacrifício. E se não há sacrifício, há espécie de self. E se não há sacrifício, não há transformação. É uma pergunta. Esse movimento de sacrifício e de entrega do ego, ele seria aquela condição de entendimento até da doutrina espírita, que todos os conflitos, tudo que a gente vive é sempre para o nosso aperfeiçoamento, seja em conhecimento ou em amor? Sim, é entender o sentido maior, não literal, da realidade material e olhar com os olhos do espírito, né? E, claro, essa visão, então,
paradigmática de reconhecer que as coisas não são por acaso, que existe uma lógica complexa que vai além dessa visão pequena na nossa consciência, e que a vida, então, ela não, como diz Einstein, Deus não joga dados, né? Ou seja, tudo que nos configura e desafia tem um sentido e um significado inerente à nossa necessidade. Mas é mais do que isso, é realmente ser confrontado com questões que envolvem os conflitos conosco mesmo. As nossas sombras vão ser os Nossas nossos sombras conflitos. internas, e poder abrir mão delas. Por exemplo, eu fui mal acostumado, porque eu sempre me vi em encarnações anteriores como onipotente, como um rei, como um grande político, e agora eu tenho que viver uma experiência de pequenez. E como é difícil para mim abrir mão disso. Eu me lembro de uma pessoa que eu conheci, de Santa Catarina, que ela veio numa situação bastante complicada do ponto de vista das limitações físicas, e ela ficou paraplégica. Então, ela tinha que andar sempre numa cadeira de rodas, mas ela tinha uma onipotência, uma empáfia, uma soberba, né, que ela parecia. Eu fiquei pensando, puxa, ela continua no trono, né? Só mudou o trono, agora é uma cadeira de roda, né? Mas ela não consegue ainda abrir mão desse lugar. Então, ela está na cadeira de roda, querendo mandar no mundo e se sentir o centro do mundo, né? Apesar de toda a limitação dela. Então, tu vê, é uma imagem fantástica, né? Quer dizer, ela está aprisionada no seu trono. Mas, em vez de ver essa experiência de estar no trono agora como uma atitude de limitação que gera uma humildade, que gera essa experiência, pô, agora eu dependo dos outros, agora eu sou pequena, eu sou limitada, eu não tenho recurso, eu tenho que reconhecer isso e poder aceitar. Não, ela vinha numa reação compensatória, achando que por ela ser limitada, ela podia mandar em todo mundo, exigir, e ela era de uma exigência, sim, né, extremamente, e não tinha consciência disso, né? Eu acho que pior é isso, né? Ela não tinha nem consciência disso. Então, assim, só mudou o trono, mas continua querendo reinar de alguma maneira aí na vida dos outros. Então, a gente vê como é difícil, então, realmente fazer esse sacrifício. A vida tenta favorecer isso, mas a gente resiste a essa experiência. E não queremos abrir mão daquele lugar, mesmo a vida esforçando. E aí a gente fica numa tensão, no conflito com a vida e conosco mesmo. E, às vezes, levamos 10, 20 encarnações e mudamos muito pouco. Porque, na nossa onipotência, a gente quer fazer do nosso jeito. Só que a gente não sabe como fazer, não quer abrir mão do nosso jeito. E aí a gente acaba impedindo o nosso movimento e impedindo também o movimento das outras pessoas, em função dessa atitude onipotente, desse ego aí que quer ainda se impor, ou desses valores da persona, da consciência coletiva. Então, realmente, não é uma coisa que seja fácil, né? Mas, né, um dia a gente chega lá, porque está ali, né? Se foi dito, né, que a gente pode ser perfeitos como o perfeito é o nosso Pai. Então, isso nos é, né, concedido enquanto possibilidade, e todos nós temos essa condição. Então, essa experiência de viver a experiência menor da limitação, da derrota, mas emocionalmente encontrar nessa experiência pequena a grandiosidade da perfeição. Porque a perfeição não está na performance, não está na forma, não está no jogo, está na nossa postura interna. Então, o Dostoiévski foi preso, foi encarcerado, e não deixou que essa limitação impedisse de escrever uma das maiores obras da literatura mundial, com uma riqueza impressionante. Então, não é isso que fez ele sentir derrotado e pequeno, mas naquela experiência limitadora da vida, ele transcendeu a isso pela grandiosidade do espírito dele. Então, acho que é isso que a gente pode transcender a experiência e encontrar justamente nesse lugar
da fragilidade, da vulnerabilidade e do sacrifício egóico, essa grandiosidade de alma e de uma força que a gente não pode não reconhecer ainda em nós, mas que existe. Então, essa é a proposta da Joana em nos trazer, então, e para isso a gente tem que realmente abrir mão dessa sombra coletiva dessa persona. Quer dizer, qual é realmente o teu caminho, o que tu quer da tua vida, né? Porque isso é uma coisa de livre-arbítrio de cada um, ninguém vai impor isso. Mas o que tu quer para a tua vida? Onde tu está botando tua energia? Onde tu está jogando? Em favor de que tu está se movendo? Isso são escolhas que a gente tem que fazer. Certo, gente? Então, com isso, a gente termina o item 11, em relação do ego-self, termina até por aí, né? Terminamos a nossa aula, mas as reflexões, o estudo continua, né? A relação ego-self a partir de Jesus. E semana que vem, até para nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube, a gente vai entrar no item 12, Jesus e a postura frente aos conflitos. Tá? Que é o capítulo 8 do Desperte e Seja Feliz, o capítulo 10, Jesus e Atualidade, e o capítulo 31 do Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então, estamos todos convidados a estudar para o nosso próximo encontro. Uma boa noite a todos, uma boa semana, então.